Olá, hoje nós vamos conversar com uma pessoa extraordinária, um registrador de imóveis que é respeitado no Brasil e fora do Brasil, porque ele é um acervo completo de tudo aquilo que já foi decidido na Vara de Registros Públicos da capital e na Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Eu estou falando, vocês devem já ter descoberto quem é. É o Adhemar Fioranelli, titular do 7º Registro de Imóveis da capital paulista. Adhemar, obrigado de você atender o convite aqui da Uniregistral. Eu que agradeço e peço desculpa porque não atendi antes. E um convite do senhor é uma honra muito grande para mim. Eu posso chamá-lo de amigo Claro, pelo eu faço questão. pelo tempo que nós convivemos. Estou aqui para dar essa entrevista, segundo a orientação do senhor, falar aquilo que eu penso também, né? Claro. É isso aí. Eu Senhor agradeço. está no céu, Adhemar. Tá Eu sou bom. seu amigo, você fala você. Mas eu queria que você contasse coisas que você lembra assim da infância, né? As pessoas gostam de ouvir assim É, histórias, né? eu venho de uma família, meus pais se conheceram na roça. Eles eram carpineiros de café. Minha mãe casou com 15 anos, nascemos numa fazenda, parto normal. E meus pais, minha mãe analfabeto e meu pai semi-analfabeto. Mas, apesar de tudo isso, a nossa vida foi não rica em patrimônio, mas rica em pais maravilhosos que nos educaram. E quando era necessário, a cinta comia. Nosso tempo era assim. Funcionava, né? Somos em 6 irmãos. Só uma que já faleceu, mas com 2 anos acima da minha idade. E mais 5, todos, graças a Deus, formados. Um engenheiro pela Federal, outro advogado, 2 pedagogas. Então, embora a gente tenha vindo de uma família super pobre, a gente, com a graça de Deus e com o ensinamento dos pais, todos chegaram onde chegaram, criaram família e estão hoje todos felizes. Onde é que você nasceu, Adhemar? Eu nasci em Santa Adélia, Santa Adélia. Perto de Catanduva. Já quase não existe mais, chama-se Ururaí, que é um distrito de Santa Adélia. E também é um lugar chamado Macaúva. E tem a menina que trabalha aqui, que é a registradora lá de Santa Adélia, como é o nome dela? Maria Carina. É titular lá do Visa Imóveis de lá. E eu pedi outro dia uma certidão minha de nascimento. E ela conseguiu os livros todos, eles quase assim, inelegíveis, mas conseguiu uma certidão minha de nascimento, que fiquei muito feliz. Que bom, né, Adhemar? E depois disso, né, depois de Ururaí, nós fomos para Inúbia Paulista, onde meu pai foi um desbravador do sertão, lá, carregando tora. E depois fomos para Dracena, onde eu terminei meu curso primário em Dracena. E depois, em 1953, eu fui para Araraquara, com a família, família, cidade grande, onde eu comecei a minha vida cartorária. Como é que foi isso, Adhemar? Nunca pensei em ser um titular de cartório, e muito menos de uma comarca como São Paulo. Jamais pensei. Mas acho que Deus, eu sempre falo isso, Deus conduz todas as coisas. E passando em frente porque no interior, na época, existia a família forense. Todos reunidos
num só local, que era o fórum da cidade, Os cartórios eram lá também. todos eles, e já na época convivia o judicial e o extrajudicial. O extrajudicial cuidava do trabalho judicial. Justamente. Do serviço judicial. A segunda circunscrição onde eu trabalhei cuidava do eleitoral. E o primeiro registro cuidava da parte civil e criminal. E funcionava, né, Demar? Funcionava. Eu peguei esse tempo. Era Funcionava. perfeito. E hoje nós estamos aí, né, com o serviço extrajudicial, e também junto, auxiliando o judicial, né? Sim. Mas eu tenho saudades do tempo em que o oficial do registro de imóveis cuidava da minha vara lá em Barreto. É isso aí, Era tudo um serviço justamente. bem feito. E uma coisa muito importante era a responsabilidade, Isso, a consciência de que estava trabalhando para a justiça. justamente. Nem sempre o funcionário público concursado tem essa noção. Justamente. E depois, em 53, em 58, eu com 18 anos fui emancipado e fui nomeado escrevente já com 18 anos. Quem era o titular O titular era Antônio de Carvalho Neto, Hum. que era oficial maior do 3º do Registro de Imóveis de São Paulo. Fui nomeado lá, na época, né, em 52, eu entrei em 53. Passando a escrevente, fiquei 2 anos como escrevente lá, morando com a minha avó. Meus pais vieram para São Paulo e eu fiquei lá uns 2 anos sozinho, lá com a minha querida avó, já falecida, é claro. E depois, em 1960, vim para São Paulo e comecei minha vida no 7º Registro de Imóveis também como escrevente. Olha aí. E depois de 6 meses eu fui nomeado escrevente. Aí continuou a nossa vida toda. Aí do oficial substituto, oficial maior, a interinidade, depois a efetivação pela 236. Estamos aqui até hoje, trabalhando, estudando, não podemos parar. Titular de cartório não pode parar de estudar dioturnamente. Eu sou testemunha do seu empenho, do seu apuro, da sua devoção pela área, né? E quem resolve os problemas registrários tem que conhecer direito constitucional, direito civil, direito administrativo, direito penal, direito comercial, tributário, Sim. tudo, né? É uma clínica geral, né? É uma clínica geral e a gente aprende todo dia. Todo dia tem coisa nova. Eu estava até vendo agora no artigo 167 da Lei de Registros Públicos, na época em que é lançada a lei, em 1976, né, que ela entrou em vigor. De 73 no elenco do 167, não vamos discutir aqui se é taxativo ou número fechado, número aberto. Quanta tonelagem que já se escreveu sobre. Em atos de registro, nós tínhamos 28, hoje nós temos 49. E atos de averbação, nós tínhamos 12, hoje nós temos 48. Olha aí. Criação de novas leis, né? Surgindo o condomínio de lotes, é muita coisa, né, que a gente tem que estudar. Time sharing, alienação fiduciária. Eu convivi com todos os diplomas, desde o Decreto-Lei 58 Olha aí. até hoje, e fora os provimentos diários que nós recebemos do CNJ, da Corregedoria, e o oficial tem que estar ativo a todos esses diplomas e estudá-los, né, para a aplicação diária. Eu sou testemunha de que as pessoas no Brasil inteiro têm dúvida de alguma coisa, ligam para o Ademar Choranelli. Ele tem tudo, ele sabe tudo, uma memória fabulosa, né? E ele é um patrimônio do registro de imóveis brasileiro. Eu comecei, veja, como comecei a gostar do registro de imóveis
já no ano de 1960, comecei a ler todas as decisões, inclusive na época era agravo, o recurso da dúvida em primeira instância era petição, agravo de petição. Agravo de petição. Olha, que nem E não existiu apelação mais. civil. E eu tenho decisões arquivadas no cartório do ano de 1960 Olha. e tenho um arquivo de mais ou menos 560 assuntos dos registrados. Aliás, vou deixar com o senhor depois um pendrive Que maravilha. que eu já entreguei para o seu filho, para O o Renatinho. Renatinho, e o Renatinho falou que faz muito uso. Porque esse arquivo, eu leio todos os dias. Não deixa acumular nenhuma decisão, doutrinas, tudo vai nesse arquivo. E é uma maneira de você aprender também, acompanhar a evolução da jurisprudência. Como ela era antes, como era agora. Então, e você deve ter uma experiência na observação dessa mudança, porque é certo, Adhemar, que não são todos os juízes que se interessam pela matéria, que vão estudar, né, que assimilam essa realidade extrajudicial, né? Então, deve haver muita oscilação, né? Aqueles que tratam como uma coisa acessória, aqueles que gostam, se aprofundam e fazem, né? Então, você seria um avaliador muito interessante da história da jurisprudência registrária, muito. E aí é bacana porque o registrador, ele tem autonomia e independência de aplicar uma decisão de 1960 ou não. Tem. Se ele achar que aquela decisão se encaixa naquele problema apresentado, por que não aplicá-la? Então, o Adhemar é um exemplo, e isso eu usei quando fui corregedor, eu citava nominalmente o Adhemar Fioranelli para aqueles registradores tímidos, até temerosos, assim, um pouco em dúvida sobre o que podiam fazer. Falei, não, você é um registrador, não um recusador, né, Adhemar? Você tem que encontrar uma fórmula, né? E é estudando. É lógico que quem não estuda com afinco prefere consultar o juiz, né? Eu me recordo muito quando o senhor era juiz Você, com perdão, chamava o oficial lá no seu gabinete para resolver uma questão, para conversar, para resolver uma regularização. Como é que faz isso? Como é que faz Eles isso? É que sabem. A gente está ali. A gente tinha esse contato, né? Sim. E funciona, né? Funciona muito bem. Então, acho que no fim é a população que é bem atendida. Justamente. Né? Eu insisto sempre, quando eu falo com juízes na escola da magistratura ou cursos de preparação, que o maior aliado do Poder Judiciário é o extrajudicial. Eu tive que usar o extrajudicial, a amizade, a compreensão deles em todos os momentos da minha longa jornada na magistratura. Eu também sou muito feliz em ver a caminhada do senhor por tanto tempo, chegando onde o senhor chegou como presidente do tribunal. Sempre um homem humilde, religioso, assim que, graças a Deus, eu dou pela essa amizade nossa. Que bom, Adhemar. Adhemar, o que você achou dessa... Nós estamos, assim, mergulhados numa verdadeira revolução tecnológica, né? Então, registro eletrônico. Hoje eu examinei um doutorando que estava propondo blockchain. Então, como é que você viu? Você assistiu, você era dos atos manuscritos, nos livrou. É interessante que eu fui registrador na caneta tinteiro. Olha aí, aquele molhar. Fui registrador na datilografia e agora eu sou registrador no registro eletrônico. Interessante que até gostaria até de ler. Eu trouxe aqui um provimento. Isso aqui é a minha
Sua A Bíbliazinha. minha Bíblia aqui. Bíblia registral. Antigamente você estudava na lei. É. Olha que interessante, né? Um provimento de 1972. O desembargador José Carlos Ferreira de Oliveira, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, considerando que a escrituração forense deve manter os tradicionais critérios de austeridade e adequação às suas estritas finalidades, considerando que há papéis e tintas que, pela coloração, não se coadunam ao estilo grave e sério da escrita forense, como tem sido lembrado em provimento e despachos. Aí vem. A escrituração nos livros e papéis no fórum judiciais deve ser feita com uma tinta preta ou azul, indeléveis. Então, estou mostrando que quando surgiu a caneta tinteiro, a preocupação da corregedoria era que a escrita nos livrões desapareceriam. Então, eles obrigaram para todos os registradores a... Você me faz lembrar, Adhemar, que a primeira sentença datilografada, ela foi anulada, porque não dava para identificar quem datilografou. Será que foi o juiz? Sim. Quando é manuscrita, a letra dele. Veja que coisa. E hoje você tem esses comandos. Sabe que eu tenho lá arquivados também, desde as primeiras dúvidas. Eu sempre... Aliás, eu não tenho assessor jurídico desde a minha... Não precisa, você é assessor jurídico dos cartórios do Brasil. Não, mas é interessante porque eu tenho cota, né, que se falava antigamente, dado pelo ex-ministro já aposentado, né? O Zé Celso de Mello Filho. Foi nosso curador. Que fazia aquela tudo... letrona bonita, né? Todo o despacho dele... Sim. Era manuscrito, ele não usava. E uma letra grande, então eram bonito. muitas páginas. Eu tenho muito né? isso, eu tenho bastante, eu tenho arquivados. Eu também tenho saudade do Zé Celso daquele tempo. Ele era curador de registros públicos e eu indeferia muita coisa que ele pedia. Era aquela questão do CND, que ele dizia que eu tinha que reconhecer a inconstitucionalidade e tal. E eu sempre indeferia. Na esfera administrativa não me cabe afastar por inconstitucionalidade nenhum dispositivo legal. Aí eu fui à posse dele do Supremo e falei, olha, se eu soubesse que você ia ser o guardião da Constituição, eu teria deferido tudo. Mas nós tivemos, né, aliás, a classe, né, grandes promotores, né? José Roberto Ferreira Gouveia. Sim, que hoje é colega, né? Colega nosso. É tabelião de protesto. Aliás, que foi aprovado na minha comissão de concurso. Que foi o primeiro concurso de provas e títulos e que foram providos vários cartórios da capital e também de protesto. Foram providos, por exemplo, o primeiro, que hoje é o Flauselino. Foi provido o quinto, que é o Sérgio Jacomino, o oitavo, que é o Joelso Escobar, o 13º, que é o Armando Clapes, falecido, que pena, Armando. E o 17º, o Francisco Ventura. Tudo foi no primeiro Turma concurso. Boa, né? No primeiro Turma concurso, boa. Gente boa. E a nossa comissão era uma comissão extraordinária. Era composta pelo presidente do Dr. Bedran. Opa, Zé Roberto Bedran foi presidente Francisco do tribunal Eduardo também. Loureiro, Dr. Godoy. Que é o nosso corregedor-geral, Loureiro. Manuel Alceu como advogado, o Bandeira Lins como promotor. Bandeirinha. Eu como registrador. E o Jorge Augusto, do 27º, falecido, também fez parte da comissão. Puxa vida. Aliás, São Paulo sempre cumpriu essa lei, né, Adhemar? Sempre. Então, eu acho que os concursos eles poderiam ter um aprimoramento se nós levássemos mais em conta a experiência profissional, o saber adquirido na prática. Eu fico com receio desses
concursos que só priorizam a memorização, né? Porque decorar a lei, decorar a jurisprudência, decorar a doutrina, não significa que vai ser um bom registrador, um bom tabelião, Eu né? também acho que deveria dar mais valor à área imobiliária, a nossa também área acho. específica, ou a área do tabelião de notas. Sim, E eu também acho que deveria, isso é a minha opinião, né? Devia existir uma carreira. sim, Como juiz de direito, vamos Sim. começar lá embaixo, sim. serem providos depois, É. talvez por concurso ou não, dependendo. Sim. Até o concurso de remoção até que já é Sim, uma coisa saudável, né? Quando eu presidi o sexto concurso, era aquela corrida, porque parece que havia uma emenda que iria efetivar os interinos, não sei o quê, então o tribunal queria terminar rápido. E muitos candidatos, acho que milhares prestaram, e mais de 1.000 foram para as fases finais. Eu entrevistava cada um, porque as vagas, 600 vagas eram para o registro civil, que é o mais pobre, É mais o mais pobre, democrático, é aquele que todo mundo quem precisa, assume, depois e depois desistem, pula fora. por afora. Então eu falava, olha, você entre, aceite e assuma o registro civil de um pequeno distrito. Você vai ter condições de estudar e você já vai passar num outro concurso, você vai entrar na remoção, já é uma raia própria, mais fácil. Resista. Mas mesmo assim, meses depois, Eu vi ficavam vagos. eu vi a entrevista do senhor com o doutor Loureiro falando sobre isso, né? Quem não estuda num curso, não participa de cursos, você não passa na primeira fase. Verdade. É muito difícil. Você vê, um titular de algum cartório antigo, eu, por exemplo, não passaria. Mas então, isso significa, se você fala que você não passaria, é o atestado de que o concurso não é bem feito, porque você sabe tudo. O seu ofício, o seu serviço registral imobiliário, o sétimo registro de imóveis, é uma perfeição, é um exemplo. Agora, se o titular do sétimo não passaria, é porque o concurso não está sendo bem feito. E eu falo isso, Ademar, não é só para a carreira extrajudicial, é para a magistratura, é para o Ministério Público, é para a Defensoria, é para as procuradorias. Eu acho que a gente precisa levar em conta outras competências, não só a memorização. Sim, claro que o concurso engrandeceu, né, a classe, não tem a dúvida. Gente extraordinária que entraram, que hoje são respeitados, né? Sim, começaram a virar doutrinadores. Nós nunca tivemos tanta doutrina sobre registros públicos como temos agora. Sim. Então, eu sou a favor do concurso, mas também o concurso deveria se adaptar mais à nossa atividade. Eu acho que uma coisa é boa, mas podendo melhorar, por que não? Sim, né? é verdade. Ademar, o que você acha como é que você enxerga essas mudanças? Você vê que ainda vem mais coisa por aí? O que você, na sua perspectiva, o que ainda vai acontecer para o extrajudicial? Eu acho que a inteligência artificial ela veio para contribuir bastante com o registro imobiliário, né? Na uniformização, na diminuição de prazos. Inclusive, na sétima, nós estamos já fazendo uma experiência, não nós, mas aquele que presta o serviço de informática, Werner, já estamos utilizando a inteligência artificial no contraditório, em que a inteligência lê não só os títulos online, como também os títulos apresentados em cartório, né, em papel. Fisicamente. E dali eles vão à procura de outros atos no registro e dá uma segurança maior para a nossa atividade. Então, eu acho que a inteligência artificial é uma revolução mundial
do século XXI, e a gente nem sabe onde vai parar isso, principalmente na medicina. Você tem filho médico, Na medicina, hoje se opera a 100 metros do paciente, que é acho que às vezes até de outro de outro país, né? país, né? Impressionante, né? E- Eu hoje mesmo conversei sobre essa a inteligência artificial. Então, alguém dizia assim: a inteligência artificial vai roubar o meu emprego? Não, não vai. Quem vai roubar seu emprego é o seu colega que vai saber trabalhar com a inteligência artificial. Justamente, Né? justamente. Ela não é ela que vai eliminar. E uma coisa muito séria que a gente precisa prestar atenção, e eu falo assim, Edemar, porque são jovens que assistem a gente, gostam de ver a experiência de pessoas mais peritas, que têm expertise na matéria, e eles precisam prestar atenção nisso. Os cientistas diziam que a singularidade, o que é singularidade? É o momento em que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana. Não há dúvida. Isso, a singularidade estava prevista para o ano 2035. Eles já anteciparam agora para 2029. Ou seja, daqui a 4 anos praticamente, nós vamos ter um momento em que a inteligência artificial vai nos superar, vai ter vontade própria. E nós precisamos ter esse controle, saber que a gente Esse controle é interessante, né? Quando entrou em vigor a Lei 6.015, houve assim, por parte dos titulares, medo de que iria entrar a matrícula do imóvel. E ocorreu de oficiais pedirem aposentadoria, de medo dessa transformação do livrão para a matrícula. Foi uma realidade isso. Então a gente fica vendo onde nós estamos hoje, né? E o senhor tem razão, quando o sistema eletrônico, quando ele foi introduzido, pensava-se em diminuir funcionários, mas na verdade não, aumentou a mão de obra especializada nesta área. É como o senhor disse há pouco. O que precisa é estar atualizado. Está atualizado. Você não pode perder, né? Porque o obsoletismo ou a obsolescência leva você à irrelevância. Aquele que não se atualizar vai se tornar descartável. Não há dúvida. Então você precisa estar sempre atualizado. O desafio presente e a gente tem que abrir os olhos de todo mundo, principalmente dos jovens, né? Há uma espécie de falta de engajamento, né, Ademar? Então, o jovem fica assim muito nas redes sociais, tudo muito superficial, vai perdendo o repertório de vocabulário, não vai sabendo se exprimir direito e tal. Então, você precisa prestar atenção. O mundo moderno, a contemporaneidade está chamando você para você acordar. Não há dúvida, é verdade. Ademar, eu aqui na minha orientação de pós-graduação, eu orientei uma colega sua, minha amiga, a Patrícia Ferraz, que é registradora de Diadema. Sim. Ela fez um trabalho muito bonito de pós-graduação, de doutorado dela. E acabou propondo que o registro de imóveis absorvesse, talvez como uma averbação, a circunstância de o imóvel se prestar para a venda de crédito de carbono. Eu achei interessante porque eu falei, o registro de imóveis é o repositório da questão dominial, da questão do uso da terra. Então, não há outro instrumento mais apropriado para registrar isso, porque hoje a certificação particular, ela padece de dúvidas, né? Você acha que isso é uma heresia ou você acha que isso seria interessante? Eu acho que, como eu falei para o senhor, o artigo 672 estendeu tanto
E eu acho, por que não dar publicidade disso? não é? Por que não? Ainda mais pela essa lei da concentração da matrícula, Então, em que entra tudo agora no registro de imóveis. não é? Então, Antigamente, eu acho que essa publicidade, por exemplo, não existia a averbação, eh, a averbação justamente, como se é, a área de proteção a ambiental, área essas de coisas, a proteção, reserva tombamento, florestal. reserva, Começa, oscila, né? oscila. Eu incluí nas normas, na minha gestão, depois parece que tiraram, não sei o quê, mas eu acho que o registro de imóveis deveria ter todos. A servidão ambiental entra Não é? hoje no Então, registro. porque você sabe que eu tenho amigos que são mais ortodoxos, são puristas e acham que, né, que não pode entrar nada ali. Ah, você está fazendo uma bagunça, deixando entrar. Mas eu acho que é para a segurança das pessoas e para ter um quadro real, né? Sim. Então, se hoje com biomapa, com aerofotogrametria, com os satélites, você consegue saber se aquela área está coberta de vegetação mesmo e se ela pode vender crédito de carbono, não é verdade? Justamente. Eu Agora, acho, por que eu vou criar uma empresa estatal para fazer isso se os registros já podem eu acho que a controlar? Patrícia, primeiro que a Patrícia é uma grande registradora, foi promotora pública. Eu tenho muita amizade com ela também, a gente troca figurinhas de vez em quando, né? Ela é comigo e tal. estudiosa, né? Estudiosa. Eu acho que sim, eu acho que é um avanço que a gente não pode desmerecer. Eu acho assim que prestaria um serviço para Serviço, essa, porque a gente tem notícia de que há trilhões de dólares querendo investir no Brasil, comprar crédito de Justamente. carbono para compensar excesso de emissão de gás poluente, causador de efeito estufa. Mas o governo só agora conseguiu aprovar uma lei, né? Tramitou durante. Agora diz que para regulamentar, para você colocá-la em execução, vai demorar outros anos. E o registro de imóveis está aí. É verdade. Podendo fazer podendo já, né? dar a publicidade necessária para isso. Eu acho que, sei lá, eu não sou. Eu sou atípico, né, Ademar? Você sabe que eu sou. O senhor, como secretário, que eu não, ambiental, né? É. Qual é a atividade maior, o seu exercício dentro disso? Então, o que acontece, Ademar, é que assim, existe a Secretaria do Meio Ambiente que cuida dos parques municipais, das áreas verdes e tal. Essa Secretaria Executiva das Mudanças Climáticas, ela existe para articular as ações de todas as demais secretarias, são 27 secretarias no âmbito do município, mais 32 subprefeituras, mais algumas empresas municipais, né? É para que a mudança climática, que hoje já é emergência, ela entre no radar de toda a administração pública municipal. Então, essa é a missão. É uma missão, assim, de articular, de gastar saliva, argumentar, conversar, né? E tentar fazer com que todos pensem nisso. Até a sociedade civil também. Então, eu gosto disso. Eu admiro muito o senhor pela... Nossa, quantas obras... Nós estamos falando aqui de Ademar Chorané. Não, mas é verdade. Na escola da magistratura, agora também como na escola de letras, da academia de letras. E como é que o senhor consegue? Eu aprendo com o Ademar Chorané. Ele é tão modesto, humilde, que ele fica jogando, né? Mas é de admirar. É de admirar como o senhor constrói tanta doutrina, tantos livros. Não. Você que é... Eu sou um aprendiz, viu? Aprendiz. Graças a Deus eu aprendo e tenho vontade de aprender. Quantas vezes recorri a você pedindo conselho, pedindo orientação, pedindo precedentes, né? Mas você é uma pessoa bem religiosa. Você sempre foi religioso? Sempre. Desde o nascimento, meus pais eram da Igreja Batista, né?
onde os pais levavam na escola dominical, a gente era muito pobre, né? Me lembro que eu consegui calçar um sapato com 8 anos de idade. E não me arrependo de nada, porque chegamos onde nós chegamos, né? Graças a Deus. E tem que ter amor pelo que você faz. Tem que ter... o oficial de cartório, ele não pode perder a liderança dentro de um cartório. Porque no momento que ele perde a liderança, o cartório tem problema. Sim. Só que nós falamos há pouco aí, eu falei de falta de engajamento. Isso é o distanciamento do líder, que na verdade é um chefe e não é líder. Isso, Né? justamente. Ele é um chefe, ele manda, as pessoas cumprem as ordens, mas ninguém se sente acolhido, pertencendo a um grupo, né? Uma equipe que Justamente. tem um objetivo a atender. A gente tem no nosso 7º registro, mensalmente um jornal. Muito bem feito, o jornal, para agregar justamente, e de vez em quando a Sônia convida psicólogos para dar aula Importantíssimo. dentro do cartório, e a gente tem uma relação humana com todos os funcionários, que é preciso. Quando passei a ser corregedor dos cartórios de São Paulo e que convivia com pessoas maravilhosas, né? Então, só para falar em quem já foi, Dona Maria Helena, Leonel Gandolfo, né? O querido Bernardo Francês. Nossa. Sinto tanta falta do Bernardo, ele brincava tanto com a gente, né? Dr. Jeter Sotano, Ulisses da Silva. Ulisses não faleceu. Não faleceu, é vizinho nosso. Então vou falar só dos que já foram. E o Dr. Fernando. Né? Eu acho que o Iribe também foi na época nossa, a gente convidava todos os juízes, não só da geral, como da vara de registros públicos, para participarem do nosso instituto, onde, para mim, foi uma escola, o Iribe. Os presidentes falavam com a gente, leva um trabalho para ser apresentado e discutido. O senhor levou quantos trabalhos? Hoje já parece que o Iribe perdeu essa... como o tempo também vai passando... Depende muito, assim, de quem preside, das diretorias, né? E talvez até um pouco de incentivo por parte da vara de registros públicos. Nós somos do tempo de Gilberto Valente, isso, né? Que era um apaixonado. Não. Uma lei era publicada, no dia seguinte já tinha uma reunião para discutir a lei, para... E aqueles pinga-fogo nos congressos, né? Que participava bastante. A noite inteira discutindo e tal, ele era um apaixonado. E quem começa a estudar direito imobiliário se apaixona mesmo. Verdade. Por isso eu falo sempre para os alunos, né? Você precisa amar, adorar, venerar aquilo que você faz. Se você acha chato, desagradável, não faça. Não faça. Tem muita Procure. coisa para fazer. É verdade. Você tem que fazer aquilo que te faz feliz. Errei aí, ó, tá vendo? Os puristas vão falar acadêmico, fala você e depois T, né? Você tem de fazer aquilo que faz você feliz. É verdade. Ademar, a sua família é um exemplo de família, né? Uma família bonita, unida, graças a Deus. Né? Você tem netos? Eu tenho a minha filha Elaine. Ela trabalhou comigo um certo tempo. Depois começou a ter filhos. Casou com um médico também, urologista. Mora em Campinas, tem 3 filhos. A Elaine também passou por uma experiência muito dolorosa, que foi um câncer nas mamas, que perdeu as 2 mamas. Mas hoje, quando os filhos já eram pequenos ainda. Puxa vida. Mas hoje está curada. Graças a Deus.
faz um trabalho social em Campinas maravilhoso, maravilhoso. O Alexandre tem duas filhas, uma que está terminando o curso de medicina nos Estados Unidos. Que maravilha! Olha aí. E a outra fazendo PUC, e ele casou de novo agora e tem um pituquinho. Então, O Enzo, você tem 6 netos. Com 6 netos, 4 Maravilha. mulheres. E o Alexandre, mais ou menos, acompanha a carreira Sim, dele. sim. Hoje ele está lá na Agência Nacional de Saúde. Isso é uma bela experiência, né? Uma grande experiência e fica até abril só, porque são 3 anos. Ah, é? Mas ele está Não fazendo um pode haver grande trabalho, recondução. já incluiu no SUS quem tem síndrome de Down, né, que não tinha. Que bonito, Ele hein? está fazendo um trabalho muito bom. Ah, filho de quem não podia ser diferente. Então, eu até falei com um dia que o Dr. Nalini irá... Você até perguntou para ele se queria dar uma entrevista, lembra? Claro. Então, ele vem. É bom lembrar que Isso. é que ele está em Brasília. Brasília, Rio de Janeiro. Mas a gente marca. Você acabou de arrumar mais uma responsabilidade, marcar uma entrevista com o doutor Alexandre Fioranelli aqui para Uniregistral. Porque é importante, sabe, Ademar, é lógico que a gente dá preferência e pela intimidade a gente traz os registradores, né? Sim, sim. Mas a gente gosta de ouvir outras áreas também, né? Porque essa mocidade está procurando ainda, nem todos estão ali certos de que vão fazer concurso, estão pensando ainda. Então, uma experiência bem-sucedida em outra carreira, outra profissão, pode inspirá-los, né? É verdade, é verdade. E uma família realmente, a Sônia, uma esposa extraordinária. Quanto tempo vocês são casados? Quase 60 anos. Não diga, que maravilha. Olha aí, que maravilha. E ela, um braço direito ali na área social do cartório. Que bom, né? E cuida do pessoal com carinho, me dá uma mão boa. Que bom. Eu acho isso é uma bênção, né? Você que conhece mais as Sagradas Escrituras do que eu, sabe o que os profetas falaram das mulheres, das boas esposas. É verdade, né? É verdade. Ademar, quando a gente conversa aqui, a gente pede para o entrevistado deixar uma mensagem para os jovens que estão assistindo a gente, né? Que eles queriam saber um pouco do Ademar Fioranelli, aprenderam um pouco. Não sei se ficaram satisfeitos, se eu deixei de perguntar alguma coisa que eles gostariam de saber, mas a gente sempre deixa uma mensagem para eles. Eu gostaria que você falasse o que você teria a dizer aos jovens que nos assistem. O 7º Registro é um quadro enorme de funcionários, né? Nós temos praticamente 60 funcionários. E eu falo para todos que nada vem de graça. Nada se consegue sem estudo, sem dedicação, sem amor à profissão, não chega a ser um titular no futuro. Então eu sempre digo a eles, a minha maior alegria seria que saísse do 7º Registro um aprovado no concurso. Vai sair, porque né? A minha sala é aberta, diariamente eu faço as verificações de notas de devolução, quando está errado chamo o funcionário. Então, o que eu diria para os funcionários, aqueles que gostam da atividade, que estudem, que se esforcem, e não ficam naquela, eu ganho X, isso é o suficiente para mim e vamos tocar para frente. Não, vamos pensar num futuro melhor, num ordenado maior, para que a família também usufrua de tudo isso. E para a realização pessoal, né? Isso aí. Porque hoje, olha, vocês ouviram bem, parar não é estacionar,
nessa época de revolução industrial que não cessa, você parou, você está dando marcha ré. O pessoal está todo correndo na sua frente. Justamente. Então, não pare. Eu acho que vocês gostaram de ouvir Adhemar Fioranelli, né? O famoso, célebre registrador imobiliário Muita da bondade. 7ª circunscrição imobiliária da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, a 5ª cidade do mundo. E essa pessoa tão simpática, tão afável, tão adorável que é o Adhemar Fioranelli. Obrigado pela atenção e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Dona Aline, por ter nos convidado e contar um pouco de nossa vida, nossa trajetória, né?